Então, eu vou passar a palavra de imediato para o Marcos, para ele fazer uma fala, e aí a professora Leandra também, se quiser comentar alguma coisa, o Ricardo, fiquem à vontade. Primeiramente, todo mundo ouvindo bem aí? Ok. Primeiramente, uma boa noite a todos, né? É uma satisfação poder participar da abertura desse evento, de um tema tão importante, não é? Que é a questão da segurança do idoso. Eu tenho acompanhado essa questão na pele, né? Porque depois de uma certa idade começaram a enfiar em mim um monte de etiquetas no pulso, né? E a gente tem uma tendência de negar aquilo, né? Vou ali na Unimed fazer o exame, tem que botar né? Tem risco de queda. Eu vou aqui, vou ali, risco de queda. E a gente tem a tendência de, não, é só um pouquinho, eu não preciso nada disso, né? Coisa e tal. E agora fui fazer um procedimento também, risco de queda, e gente acompanhando, põe na cadeira de rodas. E isso é um equívoco, um preconceito que nós, idosos, temos que vencer. Não podemos nos tomar pela soberba, não é? De colocar em risco também a responsabilidade dos profissionais que ali estão. Não envolve somente a questão da segurança, né, do paciente. Envolve também a gestão do risco, né, que o hospital, o município, o gestor pode sofrer em caso de um mau resultado no deambular, né, uma lesão que pode causar, além do dano à pessoa, né, pode causar ao erário, ao cofre do hospital, do gestor, uma ação, de repente, para o resto da vida. E fundamental, então, conscientizar os profissionais de saúde de que vençam essa resistência das pessoas. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso disso, eu não vou cair, eu corro, jogo bola, jogo vôlei, coisa e tal. Bobagem. Tem que ter uma atenção especial, tá? Tem que ter um cuidado especial para a pessoa considerada idosa. Eu lembro que hoje foi lançado um site aqui no Brasil, uma espécie de protesto contra o banquinho. Abaixo o banquinho, use a escada, tá? Eu fiquei impressionado com a estatística de acidentes envolvendo pessoas que vão lá limpar o roupeiro, mexer numa cortina, coisa e tal, e bota uma cadeira. Tem gente que bota com cadeira com rodinha ainda, né? E o número de pessoas de mais idade que vão a óbito após a fratura de um fêmur, por exemplo, é impressionante. Então, eu saúdo, Maralice, essa iniciativa, né? Espero que todos tenham um bom proveito e que a gente possa não só atuar no nosso território, na nossa querida Esteio, mas a estender essas capacitações para todas as nossas unidades do IP Saúde. Um abraço a todos e um bom programa. Obrigada, Marcos. Eu vou passar a palavra para a professora Leandra e depois, se o Ricardo Charão quiser comentar alguma coisa, tá bom? Boa noite, então, a todos. Prazer. E é bem isso que o Marcos comentou, o idoso tem essa resistência de pensar em alguém auxiliando para caminhar, em alguém colocando na cadeira de rodas para transportar, e tem hospitais que é protocolo, né? Indiferente da idade, o paciente já chega colocado na cadeira de rodas, estando autônomo ou não, ele vai ter que ir na cadeira de rodas para o exame, para a internação, enfim, né? Então, bem isso, a gente também tem que ir construindo o nosso envelhecimento e pensando nisso, porque nós queremos ser autônomos até o fim da vida e a gente não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro. E essa questão do banquinho é muito presente.
as pessoas sobem no banquinho, sobem na cadeira, no banquinho de roda, e aí até no outro dia eu comentei o percentual de morte de idosos após uma fratura é 40% o percentual de mortes após uma fratura de fêmur. Então, é uma coisa bem importante, é um cuidado imprescindível, e hoje, cada vez mais, a nossa população idosa está crescendo, e com isso vem as doenças crônicas e tudo mais. Então, é muito importante realmente que se fale disso, porque nós somos os próximos, né? Estaremos sendo cuidados pela enfermagem, pela medicina, enfim, por toda a equipe de saúde. Então, acho que é importante falar sobre isso e despertar esse interesse, esse cuidado também. Ricardo? Então, boa noite a todos, todas. Não, acho que hoje, professora Leandra, é uma sequência importante, assim, nós conversávamos aí ao longo da semana, né, na terça-feira mesmo, na quarta-feira e hoje pela manhã com a equipe lá no serviço e claro, além da temática específica, né, da atenção à saúde do idoso na urgência e emergência, assim, que hoje foi um dia que se mostrou muito importante. Nós estamos com a casa cheia na emergência de São Camilo, né, internação, observação e uma estatística nada diferente do que tem sido o nosso dia a dia lá, de 70% a 80% dos pacientes internados, né, são pessoas aí acima de 70 anos de idade, né. Então, a equipe foi muito receptiva ao que foi trazido, muito receptiva à ideia de articulação com a atenção primária à saúde, com a saúde da família, né, para evitar a hospitalização, ou para reduzir o tempo mínimo, né, a hospitalização desse idoso, mas também, assim, depois eu comentei com a Maralice, assim, a equipe ficou muito curiosa com os protocolos de enfermagem, né, já conversamos com o Dr. Tiago Serafim, que é o nosso RT médico, ele também está muito disposto já a gente pensar a implantação de alguns protocolos de enfermagem lá na emergência do São Camilo, não apenas assim no sentido de reduzir tempo de espera e tudo mais, né, mas principalmente também naquilo que tu falavas, para qualificar a atenção, né, a saúde da população como um todo, poder adiantar, né, antecipar medidas como analgesia e outras para redução de dor, né, antecipar exames, enfim, acho que surtiu um efeito muito positivo, tá? Já para te adiantar isso, e um interesse muito grande da equipe para aquilo que eu tenho insistido muito agora. A gente já deu um passo importante lá, que foi reduzir tempo de espera, reduziu de forma muito significativa, agora a gente quer caminhar também na direção aí da qualificação da atenção que a gente presta à população. Era isso, então, obrigado a vocês. Certo, então, começamos então com a aula, né, professora Leandra? Muito obrigada, Marcos, Ricardo Charão. Obrigado, abraço a todos. Abraço. Boa noite, então. Hoje eu pensei em a gente comentar sobre a gestão do cuidado no serviço de emergência, já que na terça-feira nós comentamos muito sobre o cuidado, a assistência de enfermagem, mas a gente sabe que a enfermagem, o enfermeiro tem esse cuidado, tem essa responsabilidade de gerir o cuidado, não é somente um trabalho assistencial. Então, aqui no primeiro slide, eu coloquei essa questão, né, a mão ali com a luva, antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Depois, falando que sou um profissional da enfermagem, e isso não quer dizer que o meu trabalho tenha que ser só amor. É preciso também que tenha respeito e que também tenha bons salários. Aí também aqui mais ao lado, sobre o trabalho em equipe, todo o trabalho que o enfermeiro deve desempenhar, e isso nas várias áreas, né? Aqui em especial a emergência. Então a gente tem que fazer um trabalho centrado no cuidado,
mas, ao mesmo tempo, fazer a gestão disso tudo para que realmente isso aconteça de forma segura e com a equipe preparada e com os resultados satisfatórios. Porque a gente sabe que urgência e emergência é um setor bem diferenciado, é um setor que tem que ter um olhar bem amplo para não passar nada assim que possa trazer alguma consequência para a instituição ou também para o profissional, por um erro ou um descuido que possa estar acontecendo. Pode passar. Então, organizando os processos para melhorar o fluxo. O importante é que todos os profissionais da equipe conheçam o protocolo de classificação. Hoje já está mais difundido, porém a gente sabe que em urgência e emergência nem sempre são os mesmos plantonistas. Ocorre um turnover muito grande de plantonistas, acredito que em Esteio não seja diferente daqui, mas agora já está um pouco mais claro. Então, todos os profissionais da equipe, tanto médico quanto enfermagem, têm que saber como que funciona o protocolo de classificação. O que é a classificação vermelha, amarela, laranja, azul e verde, para que não ocorram equívocos na hora de estar atendendo esse paciente. Então, o ideal também na classificação é que exista um monitor multiparamétrico para o atendimento, que facilite o atendimento, a agilidade, e esse monitor nos auxilia demais, porque ele nos traz todos os resultados dos sinais vitais do paciente, e também o sistema de classificação informatizado, porque aí eu estou passando todos aqueles dados para o computador, eu tenho um monitor que me auxilia, e aí esses dados informatizados, porque o médico vai ter acesso logo, e eu também tenho toda a minha anamnese, exame físico, enfim, registrados ali. Isso facilita o processo do atendimento do paciente. Pode passar. Organizando os processos, então, continuando para melhorar o fluxo. Aqui eu falo que o gestor de enfermagem do serviço de emergência deve articular com o gestor de enfermagem geral e o diretor técnico médico para organizar, construir e adaptar os protocolos. Essa organização e construção dos protocolos é baseado na realidade de cada instituição hospitalar. Então, esses profissionais que estão diretamente relacionados, trabalhando na urgência e emergência, são os que devem construir o protocolo. E dessa forma, eles vão conseguir ir adaptando. Aqui no nosso hospital, quando a gente começou, a gente escreveu de uma maneira o protocolo e depois ele foi se ajustando à realidade da nossa instituição. Pode passar. E o enfermeiro, então, ele é o profissional responsável pela avaliação e a classificação dos pacientes. Então, constitui uma ação privativa do enfermeiro, através da resolução do COFEM 661 de 2021, todos os pacientes devem ser avaliados e classificados pelo enfermeiro. Então, nós temos aqui na nossa realidade pelo menos 2 enfermeiros por turno só na classificação, e mais o terceiro enfermeiro das 18 às 24 horas, porque existe essa legislação que nos exige que seja feito dessa maneira, porque o técnico de enfermagem, ele pode até verificar os sinais vitais, mas ele não tem a competência técnica para fazer a classificação. Pode passar. Então, a classificação por risco vai acontecer através da minha avaliação das necessidades desse paciente, pelo exame físico e pela anamnese, e aí eu vou fazer a classificação.
A partir da classificação, que eu tenho que ter um conhecimento técnico adequado para fazer, como a gente comentou no encontro passado, esse conhecimento ele deve existir para que eu não cometa erros, e os protocolos vão nos auxiliar nesses processos. Esses protocolos nos auxiliam na questão da administração de medicamentos e nas solicitações de raio-x. Muito importante, quando eu for atender um paciente, que eu vou trabalhar com protocolos, que eu tenha, entre todas as perguntas e os questionamentos que eu faço durante a classificação por risco, tem a questão da alergia, né? Então, a gente tem que identificar a presença ou não de alergia desse paciente, porque, de repente, eu tenho lá no meu protocolo a prescrição de uma medicação que o paciente é alérgico. Então, eu já tenho que prever isso e ter esse cuidado também. Pode passar. Aqui eu coloquei um protocolo, que é o protocolo de cólica renal, tá? E aí, aqui nos executantes, então, tem o médico, tem o enfermeiro e tem o técnico de enfermagem. Nesse protocolo, ele fala, então, o paciente que tem a queixa de cólica renal, eu identifiquei que é uma cólica renal, ele nos traz os medicamentos que eu posso estar utilizando naquele momento. Então, eu vou avaliar o paciente, identifiquei, e eu já tenho disponível, então, na farmácia da emergência, esse kit de medicação. E ali mesmo, na classificação por risco, eu posso estar administrando ou passando esse paciente para a sala amarela, salientando que este protocolo se faz quando o paciente é classificado na cor amarela, porque na cor vermelha ele já vai estar na sala de emergência, então com atendimento médico imediato, junto com a equipe de enfermagem, e o azul e o verde nós não precisamos estar intervindo. Então, aqui nos diz os medicamentos necessários e a responsabilidade de cada um. Então, ali o enfermeiro faz a classificação, determina, então, que é uma cólica renal e define qual é a medicação, qual é não. Define a medicação que vai ser administrada porque está escrito ali no protocolo. Se funciona uma veia e faz a medicação. Depois, quando o médico atender esse paciente, ele já vai, então, estar prescrevendo aquela medicação do protocolo. Por isso que é muito importante, se vocês fizerem os protocolos, deixar muito alinhado com o médico também, porque a gente sabe que nós precisamos ter os registros, nós precisamos estar checando a medicação, até para eu poder estar recebendo, para eu manter a emergência com fluxo de caixa também, né, através do SUS, dos convênios e particulares. Então, tem que estar bem fechado. A enfermagem tem autonomia de estar fazendo a medicação, porém, lá na classificação, eu classifiquei o paciente, eu vou fazer uma medicação, eu já registro, feito a medicação do protocolo. E aí, quando ele vai para o médico já prescreve e a gente já checa e dá baixa dessa medicação. Então, tem que ter esse alinhamento. Enfermeiro da emergência, enfermeiro gestor, RT, o enfermeiro geral com o médico também responsável pelo serviço de emergência, diretor técnico, para que todos saibam que exista e tem que haver o apoio da instituição e o apoio da equipe médica também, assim como o gestor de enfermagem geral nos dando esse respaldo. Aqui, então, fala dos medicamentos que se faz e a avaliação. A responsabilidade também, os cuidados que nós temos que ter com relação a isso, que já está escrito ali também no protocolo. É importante ter essa aprovação, que exista um documento dizendo, então, que esses profissionais autorizam a realização desse protocolo para a gente também, enquanto enfermagem, estarmos assegurados com relação a isso. Pode passar. Aqui tem um outro protocolo que eu coloquei como exemplo do paciente em surto psicótico.
Então, como que nós vamos atender e o que nós vamos fazer de encaminhamento? Aqui nós escolhemos, então, definimos o Aldol como uma medicação para o surto psicótico. E aí também, a responsabilidade do enfermeiro, do técnico de enfermagem, aí o médico na prescrição do medicamento e os cuidados que nós temos que ter com relação a esse paciente. E depois o encaminhamento também, a gente coloca como uma ressalva, né? Para que seja avaliado, por exemplo, aqui, ficar atento ao nível de consciência. Né? Então, tem que estar claro isso. Bom, eu vou fazer uma medicação no paciente, sem o médico ter avaliado, mas a minha equipe precisa estar preparada para isso. A minha equipe precisa ter o olhar. Eu fiz a mesma coisa que faz o antihipertensivo, eu tenho que verificar a pressão depois, né? Então, eu fiz um sedativo, eu tenho que avaliar o nível de consciência do meu paciente. Então, tem que estar bem amarradinho. É algo assim que é difícil no início fazer, mas depois que está pronto e a equipe toda entende, funciona muito bem. Melhora o fluxo, a gente se sente também com mais autonomia para fazer o trabalho. E aí os plantonistas que vêm, que acredito que seja assim aí também, que vêm plantonistas de vários lugares, a gente já comenta com eles quando chega um plantonista diferente e eles entram na rotina de cada instituição. Então, a dica é amarrar bem essas informações. Pode passar. Também nós temos esse protocolo de solicitação de raio-x pelo enfermeiro. Falando ainda dos protocolos. Na mesma sequência, da mesma forma e o mesmo modelo, pode ser feito para dor pré-cordial, para dor crônica, por exemplo, pacientes que vêm com queixa de dor de coluna, né? Dá para adaptar o protocolo para injeção intramuscular, uma injeção intravenosa com cetoprofeno, tramal. Tem também pacientes com hipertensão, a questão da realização do eletrocardiograma, no caso da dor torácica, sinais e sintomas de insuficiência respiratória, que pode ter a ausculta ruim, um broncoespasmo, eu posso estar administrando medicação e instalando a oxigenoterapia. Então, vai muito da avaliação da realidade de vocês também, para ir adaptando, mas é basicamente a mesma estrutura, só que aí discutindo com o médico de vocês e com os enfermeiros que fazem parte da emergência, as necessidades de cada um e ir montando essa estrutura. Aqui na solicitação de raio-x pelo enfermeiro, é importante que tenha conhecimento, evitando equívocos nas solicitações. Aqui, quando nós começamos, no início, assim, com relação às solicitações de raio-x, o enfermeiro, ele às vezes pedia, assim, raio-x de braço. Aí alguém tirava o raio-x do braço, mas era o antebraço. Aí era um gasto, um custo. Então, esses equívocos, às vezes, fazem com que a gente perca um pouco de espaço. Então, isso também é importante deixar claro, que ele tenha conhecimento e escreva o raio-x que ele está solicitando. Então, verificando qual é o membro que deverá ser feito o raio-x para evitar aumento de custos. Por exemplo, braço, antebraço, punho, mão, fêmur, perna, tornozelo, pé, arcos costais, esclarecendo exatamente aquilo que se quer. Porque a gente tem essa condição, né? O paciente chegou, disse que caiu, torceu o pé e eu já sei que ele está me referindo dor e eu já vejo que está edemaciado. Provavelmente vai ter uma fratura. Então, eu tenho essa condição de solicitar, então, o raio-x de tornozelo. Junto com isso, ele tem uma dor grau 10, que eu avalio de 0 a 10 a dor,
eu já posso fazer um analgésico. Eu já funciono uma veia, já instalo um analgésico e já providencio o raio-x. Na hora que esse médico vai atender, então ele já tem o raio-x no sistema e já tem a medicação administrada. Tudo isso, sempre que tiver medicação, sempre que eu fizer uma solicitação de raio-x, fizer um eletrocardiograma, eu já vou colocar, então, essa observação ali nos papéis, então, no registro do acolhimento, porque daí já fica tudo certinho para a gente não perder também dinheiro, porque o fluxo da emergência é constante, né? E se a gente não escrever, aquilo pode ser perdido. Em casos de politraumatizados, para agilizar o processo, poderá ser solicitado a série de trauma também. Então, o enfermeiro pode estar solicitando a série de trauma que pega, né, cabeça cervical, tórax, pernas, membros, bacia, então pode estar solicitando a série de trauma para agilizar o processo. Lembrando sempre, né, um politraumatizado, movimentação em bloco, para eu poder estar transportando esse paciente para o raio-x. Pode passar. E na sala vermelha? Na sala vermelha é importante que a gente tenha autonomia, né? A autonomia eu consigo através do conhecimento, do estudo e da minha experiência profissional. Eu tendo autonomia, eu posso estar organizando a minha equipe para que ela faça um atendimento de emergência de maneira adequada. Por exemplo, chega um paciente com edema agudo de pulmão na sala vermelha. Quem que passa para a sala vermelha? É a enfermagem. A gente vê que o paciente não está bem e eu já vou para a sala vermelha. E aí eu tenho que ter a autonomia, atitude, conhecimento para saber que eu tenho que funcionar uma veia, que eu tenho que monitorizar esse paciente, que eu tenho que colocar um oxigênio e já em seguida está chegando o médico e eu já estou com a medicação quase que preparada. Porque existe um protocolo, assim, na nossa cabeça de atendimento para esse paciente. Então, é muito importante isso, mostrar e fazer esse trabalho, instrumentalizando a minha equipe através de treinamentos. E quando eu faço um treinamento, cada vez, quanto mais eu fizer treinamentos, que a minha equipe esteja instrumentalizada e preparada para isso, acaba dando um reflexo positivo para toda a equipe, né? Porque aí eu consigo também encaminhar várias coisas até mesmo antes do médico chegar, né? Ele vai vir, vai pedir exames, vai reavaliar, vai dar condutas, mas já está tudo mais organizado. Então, na sala vermelha, é importante que a gente tenha esse conhecimento, essa autonomia, e que minha equipe esteja preparada para esse atendimento. Pode passar. Os materiais, equipamentos e medicamentos. Os equipamentos em condições de uso. Sempre, eu trabalho hoje no bloco cirúrgico e o que eu falo muito é assim, estragou um equipamento, não adianta fingir que não sabe que estragou. A gente tem que encaminhar, a gente tem que consertar, porque na hora que tu precisar, esse equipamento estar em condições adequadas de uso. A mesma coisa a medicação, acredito que seja a enfermagem também aí no São Camilo, que verifica a validade da medicação, as quantidades de medicamentos que tem na sala para os atendimentos das emergências e os materiais adequados em quantidade suficiente para as necessidades. E isso é muito importante, porque eu estou fazendo o atendimento do meu paciente e não pode faltar numa sala de emergência materiais mínimos. Claro, a gente sabe que provavelmente aí também tem a farmácia do serviço de emergência, é só sair correndo e buscar. Mas é muito melhor estar com tudo na sala de emergência, porque o nome já diz, né? É uma emergência. E eu tenho que estar ali preparado para atender. E eu chamo atenção aqui para as crianças e recém-nascidos também, porque já aconteceu comigo de estar na emergência
chegar um recém-nascido, aqueles recém-nascidos que chegam, que acontecem em todos os lugares, mamou, dormiu com a mãe, se asfixiou no leite materno de madrugada e vem para o hospital. E aí não tem o ambu de recém-nascido, aí não tem o laringo adequado, ou o ambu que tem é para criança maior. Então, é um transtorno, é um estresse que não precisa acontecer. Isso também, eu lembro disso porque é algo que marca a gente quando acontece esse tipo de situação de não ter o equipamento, o material ou o medicamento disponível naquele momento que a gente precisa de extrema urgência. Pode passar. Aí, aquele paciente classificado como verde ou azul, o que eu faço? Eu posso encaminhar, não posso encaminhar? Aqui nós fizemos um trabalho assim, depois eu vou comentar um pouco mais também, que o azul a gente pode encaminhar para a UPA. Então, é uma queixa, assim, uma cefaleia de 20 dias, mas que não é significativa, não é relacionada é uma dor de cabeça, né? Leve e que toma medicamento e passa, digamos, né? Ele é classificado como azul. Nós orientamos, a gente faz um encaminhamento e explica para o paciente, aqui não é o local para ser atendido, se você esperar até você pode ser atendido, mas vai demorar tantas horas. Então, eu vou te dar esse encaminhamento e você vai para a UPA. Chegando na UPA com aquele encaminhamento, ele é atendido. Então, a gente reduz esse do azul, porque aqui, pelo menos, o percentual de não urgências é muito alto. O percentual de emergência e de urgência é bem menor do que o azul e o verde que nos procura. Se houver uma emergência, por exemplo, eu estou lá fazendo a classificação e tem uma emergência. O que vai acontecer muitas vezes? O médico vai para a sala de emergência. Claro que tem lá 2 ou 3 médicos de plantão, geralmente, por turno, mas às vezes eles vão e ficam lá na sala de emergência atendendo. Uns ficam ajudando os outros e assim acontece. E aí para o atendimento médico. A enfermagem até faz a classificação, mas o atendimento médico para. E aí demora. Então, o que a gente faz aqui também, que a gente foi aprendendo com o passar do tempo? Conversar com o público. O enfermeiro sair, explicar que está tendo uma emergência ou algumas emergências, né? Para as pessoas entenderem, porque evita discussão, evita o descontentamento, as brigas que acontecem na emergência. Então, o enfermeiro sai, explica para o público que está aguardando, que está acontecendo uma emergência, que o médico está ocupado nessa emergência, então, para minimizar ou evitar maiores problemas. Aqui, eles têm muito, assim, a questão de tem que ser atendido, a questão do rádio, a ouvidoria, enfim. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de conversar, então, com o público, explicar o que está acontecendo, para minimizar essa questão, assim, de estresse no ambiente de trabalho também, que não tem essa necessidade de acontecer. Pode passar. Nós temos também um protocolo de intubação por máscara laríngea pelo enfermeiro. E esse protocolo ele é autorizado pelo COFEM desde 2020. Então, existe um treinamento que pode ser dado para os enfermeiros para intubar pacientes com máscara laríngea. Pode ser adulto, pode ser crianças. Quando o médico não consegue, ou se numa urgência que o médico não está,
É difícil não ter médico na emergência, mas pode acontecer, ou ele não estar capacitado para intubar. Isso acontece, né? Mesmo que seja médico de emergência, a gente sabe que às vezes não estão preparados para isso. E aí, como uma retaguarda, acontece isso, intubação por máscara laríngea. Aqui nós temos, não só na emergência, nós temos esse protocolo em todo o hospital. Porque às vezes pode acontecer à noite, por exemplo. A gente tem os médicos de plantão na emergência, na UTI, na maternidade, mas pode acontecer numa unidade de internação, de acontecer uma insuficiência respiratória e não chegar ninguém a tempo para atender. A gente tem legalmente, a gente está autorizado, só que tem que ter um protocolo assinado também dentro da instituição, e aí o enfermeiro treinado pode passar a máscara laríngea, então. Também a gente tem outros protocolos relacionados à troca de sonda de cistostomia, troca de sonda de gastrostomia e de traqueostomia. Isso tem um parecer técnico do COFEM também, lá de 2013. O paciente obstruiu a cistostomia, a gente pode retirar e repassar, porque já existe um trajeto, né? A sonda de gastrostomia também nós podemos fazer. A traqueostomia a gente já faz mais algum tempo, né? Desde que, né, esse parecer técnico esclarece, desde que o profissional tenha experiência, segurança, e no caso das sondas, tenha o trajeto pronto, que vai acontecer, né? Sempre vai ter esse trajeto. Só que esse profissional tem que ter experiência, não dá para um profissional recém-formado querer fazer essas coisas, ele precisa de um treinamento, ele precisa de um acompanhamento também. Pode passar. Bom, aqui nós também fizemos um trabalho com os ESFs e com a UPA. Então, a gente reuniu as equipes do SF, a Secretaria de Saúde, com os enfermeiros do SF, com os enfermeiros da UPA também, a responsável técnica por lá. E aí nós definimos que procedimentos de pequena complexidade o hospital não faria mais. Então, por exemplo, retirada de pontos, curativos tradicionais e tecnológicos, troca de bolsa de colostomia, troca de sonda vesical de demora, troca de sonda de cistostomia, troca de sonda nasointeral, seria realizado, então, pelo ESF. O ESF não consegue fazer a troca de sonda nasointeral porque não dispõe do raio-x. Então, a responsabilidade ficou para a UPA, porque a UPA possui o raio-x para avaliar a comprovação do posicionamento da sonda. Eu falo desses procedimentos porque eram procedimentos que as pessoas procuravam o hospital para fazer, inclusive retirada de pontos. O paciente que dava alta, que era SUS ou convênio, alta com curativo tecnológico, eles voltavam no hospital para fazer a troca do curativo tecnológico. Hoje, a Secretaria de Saúde, então, já tem uma equipe para a questão dos curativos tecnológicos, o enfermeiro que vai indicar o curativo, e eles já fornecem o tecnológico, então, para os pacientes. A gente ainda faz algum curativo na emergência quando o médico solicita, porque foi uma cirurgia grande, complexa, e que ele entende que o hospital está mais preparado para fazer essa cirurgia não é ser curativo, e aí, então, se abre uma exceção e acaba sendo feito, então, no ambiente hospitalar. O que deixou muito mais livre, então, a emergência. Primeiramente, foi feita essa conversa com o município, com os enfermeiros do SF e com a UPA. Foi chegado nesse acordo, então, que esses processos não seriam mais feitos dentro do hospital. E aí, nós, enfermeiros do hospital, fizemos treinamentos, capacitamos os enfermeiros dos ESFs.
porque o enfermeiro do ESF não está acostumado a trocação da vesical de demora, cistostomia, a mesma coisa que o da UPA não está acostumado a trocar a sonda nasointeral, enfim. E aí nós, alguns enfermeiros aqui do hospital, foi marcado treinamentos, então, e fizemos esses treinamentos. E, inclusive, a gente doou as bandejas de cateterismo para os FCFs, então, terem para poder fazer esse trabalho. Hoje já é mais uma realidade. Alguns pacientes ainda acabam indo para o hospital, a gente orienta, então, que vai fazer naquele momento que ele foi, mas a próxima vez a gente não vai estar mais realizando, e melhorou muito nesse sentido o fluxo da emergência. Pode passar. E identificando formas de aumentar a lucratividade ou reduzir custos. Não sei se é uma realidade que vocês fazem aí, mas algo que a gente descobriu e que achou muito interessante é a questão da cobrança da consulta do enfermeiro, do assistente social, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, no BA, que é o Boletim de Atendimento Ambulatorial. Vocês fazem isso aí? Ah, isso é ótimo, né? Não é muito, mas já melhora bastante. Também a gente tem o enfermeiro auditor na emergência, para fazer esse acompanhamento, porque aqui a gente faz assim, todo paciente que está na emergência, o nutricionista vai lá, carimba e assina. Todo paciente que precisa o psicólogo atender, carimba e assina. O assistente social fez uma intervenção, carimba e assina. Lá na maternidade, o enfermeiro faz a consulta de enfermagem, carimba e assina e recebe. O fonoaudiólogo atendeu um paciente no andar que estava com sonda nasointeral e precisa voltar à fala, carimba e assina. Isso foi um resultado importante. A questão de manter, então, esse paciente ambulatorial até no máximo 24 horas, né? Aí definir o que vai ser feito, isso também melhorou bastante o processo. E uma questão ainda que hoje é um problema é a redução dos pedidos de exames. Esses aí a gente tem uma dificuldade para gerenciar, porque é um ato médico, né? E aí é outro médico para contestar essa solicitação de exame. Isso ainda a gente tem um problema grande, porque, claro, hoje tem muitos exames que podem ser solicitados, só que a gente percebe, assim, muito exame do laboratorial, muito ultrassom, tomografia, então, é muito que é solicitado. Porém, aí teria que se investir num auditor médico para poder barrar esses exames, né? Então, é algo ainda que a gente está caminhando. Pode passar. E aí a gente fala um pouco sobre o trabalho em equipe, aprimorando os processos e cuidando com humanização. Então, o trabalho em equipe é o momento em que as pessoas se unem para desenvolver uma determinada tarefa, que seria difícil ser executado apenas por uma pessoa. E na enfermagem não é diferente, né? Nós precisamos de pessoas para o trabalho. E sempre, cada vez mais, a gente vai percebendo que precisa mais pessoas, porque a complexidade do cuidado, a complexidade dos tratamentos, os diagnósticos que vêm, precisa cada vez mais, e é uma exigência, né? Então, a gente trabalha muito com pessoas, e a gente tem que estar despertando a habilidade, o talento, as capacidades, e juntos unir as forças para a gente conseguir ter um trabalho concretizado e adequado, e a gente percebe, assim, nessas questões que eu falei, de protocolos, de encaminhamentos e de trabalho com
de trabalho com a Secretaria de Saúde, IUPAS, a gente precisa de pessoas articuladas também e que participem, desde o técnico de enfermagem, os enfermeiros, os gestores, a gente tem que estar em consonância para ter um resultado adequado. Pode passar? Aí nós temos as habilidades para desenvolver um bom trabalho em equipe. Então, o profissional que sabe trabalhar em equipe consegue desenvolver suas tarefas diárias com eficiência, além de apresentar melhores resultados. Uma equipe coesa que trabalha com objetivo comum tende a ser mais harmoniosa. Então, nós, enfermeiros, temos que passar para nossas equipes o que a gente quer, esclarecer do cuidado, da importância do papel, do registro, da manutenção do fluxo do trabalho. Eles têm que entender, eu falo muito assim, dentro do bloco, nós temos que poupar, temos que trabalhar bem para ter um bom resultado, mas com precaução. A gente não pode expor o paciente também a um problema porque eu tenho que poupar. Não, a gente tem que colaborar em redução de custos, aumento de lucratividade, faz parte do nosso processo de trabalho, mas não podemos estar expondo o paciente a uma falta de cuidado porque eu quero poupar, né? Então, a equipe tem que saber do objetivo da empresa. Então, quando eu estimulo as habilidades dessas pessoas que trabalham comigo, eu acabo tendo mais respeito, as pessoas vão acabar produzindo mais também, e é importante, a enfermagem tem que inovar. Inovar no que será? Todo dia a gente está inovando, a gente tem que estar conversando para a gente pensar, bah, isso é uma boa ideia, isso eu quero colocar aqui, isso eu quero implantar aqui, porque vai melhorar meu trabalho. A partir do momento que eu consigo delegar as coisas, as pessoas se sentem mais confiantes. Quando a gente delega alguma coisa para um profissional que trabalha conosco, ele se sente valorizado e, consequentemente, mais confiante. Ao mesmo tempo que também nós temos que gerenciar os conflitos, porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas, nem todo mundo gosta de todo mundo, né? Mas nós temos que ser profissionais, temos que trabalhar em equipe e gerenciar esses conflitos que acontecem com a nossa equipe. Outra coisa é se comunicar bem, explicar o que a gente quer das pessoas. Tem que se fazer entender, porque se eu falo, e eu não transmito o meu objetivo, não transmito a minha ideia, as pessoas não entendem, não sabem o que elas querem, não sabem o que eu quero enquanto gestor da equipe. Aí elas vão para qualquer lugar. Então, é importante se comunicar de maneira adequada. Pode passar. E como melhorar e estimular a minha equipe? Seleção e contratação adequada. A gente sabe que a enfermagem é um grupo de trabalho que tem uma rotatividade muito grande, né? Entra e sai pessoas, às vezes os hospitais acabam contratando por não ter aquele profissional que está procurando, tenta fazer uma seleção adequada, mas não tem o profissional no mercado de trabalho, né? A gente diz que aquele profissional competente, aquele profissional que tem habilidade, aquele profissional que tem experiência em emergência, experiência em UTI, experiência em centro cirúrgico, não está desempregado, e é verdade, né? Então, às vezes, se tenta fazer a seleção adequada, mas não tem esse profissional disponível no mercado. Outra questão que eu posso estar estimulando a minha equipe é fazer treinamentos. Ah, mas é chato treinamentos, reunir todo mundo, explicar. As pessoas às vezes acham chato o treinamento, mas a partir do momento que ele
adquire um conhecimento novo, isso também desperta, isso também motiva, porque é uma pequena coisa, mas que se tu não conhece, tu não sabe trabalhar. Isso é importante, instrumentalizar as pessoas para poder trabalhar de forma efetiva e eficaz. E o bom clima organizacional. A gente sabe que essa questão do clima organizacional, as empresas percorrem e tentam, mas não é fácil. É algo assim que precisa muito de cada equipe estar com o seu clima organizacional bom para tentar trabalhar da melhor maneira possível, porque ainda é algo que a gente percorre, né? Não é algo fácil de alcançar o bom clima organizacional. Pode passar. E o que dificulta o trabalho em equipe? O individualismo, as pessoas quererem trabalhar sozinhas, e na saúde a gente nunca vai conseguir trabalhar sozinho. A falta de objetivos, então as pessoas não sabem para onde elas vão. A liderança despreparada, isso acontece, isso desmotiva a equipe, quando ninguém gosta de um líder que tudo está bom. Ninguém gosta de um líder que nunca chama atenção, que nunca diz o que tem que ser dito e que tudo corre solto. As pessoas precisam ser cobradas, as pessoas precisam ser estimuladas, e eu nunca vi um enfermeiro ser retirado de uma equipe porque ele cobra e cobra o certo. Na verdade, ele sai de uma equipe porque ele não está cobrando certo, ou ele não está fazendo o certo. As equipes tiram o enfermeiro, né? Mas eu nunca vi enfermeiro que faz o certo ser retirado. Então, a liderança tem que estar preparada. Falta de comprometimento dos colaboradores, isso é algo que acontece, né, eu acho que no mundo. Então, nem todo mundo está com o mesmo objetivo, então não tem o comprometimento, e a gente sabe que é muito ruim quando nós temos funcionários que não são comprometidos, não vão trabalhar, ou fazem as coisas de qualquer maneira, né, a gente não consegue confiar naquela pessoa. A inflexibilidade, nos dias de hoje, não tem como nós não sermos flexíveis. A gente tem que estar avaliando tudo a todo tempo, o que era certo ontem, hoje já não é mais, e eu tenho que acompanhar essa evolução e essa mudança. Às vezes a comunicação é ineficiente, aquilo que a gente estava iniciando ali na fala, né? Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, a mudança nos processos, para onde que nós vamos, a desvalorização profissional e a desvalorização do colega de trabalho, né? Então, eu não me sinto valorizado, a empresa não me valoriza, ou o colega do trabalho também, assim, eu sei tudo, não ensino nada. E a enfermagem tem isso muito forte. A pessoa começou a trabalhar ontem e a enfermagem quer que essa pessoa que começou a trabalhar ontem saiba tudo aquilo que você sabe e tu tem 20 anos de profissão, né? Então, isso eu acho que é um problema, assim, esse questionamento, essa crítica que se faz para quem está começando, e na verdade teria que pegar pela mão e ensinar essa pessoa a trabalhar. Próximo. A liderança, então, e o papel do líder. Liderança e motivação é o sucesso da equipe de enfermagem. O líder, ele tem que, não que a motivação venha, né? Todo mundo sabe que a motivação é interior, mas a gente pode estimular, a gente pode participar do trabalho e acabar motivando a nossa equipe. E o sucesso a gente vê diariamente, e vocês com certeza veem aí, o sucesso de uma equipe coesa, um bom líder, aquela pessoa que consegue agregar, ensinar, passar conhecimento e, ao mesmo tempo, estimular a equipe. Ter uma equipe engajada não é uma tarefa impossível, mas exige empenho, esforço e dedicação.
Quando que a gente vê, assim, uma equipe motivada, envolvida, quando o líder, ele tem um conhecimento, uma bagagem, ele consegue trazer a equipe para junto dele, através do quê? De atitudes bem simples, que é trabalhar junto com a equipe, que é ajudar, conhecer cada funcionário seu, porque a partir do momento que eu conheço meu funcionário, eu sei que ele a pessoa é casada, que tem filho pequeno, e que tem a mãe que mora junto, e o dia que ele se atrasar, eu não vou julgar, eu vou saber que alguma coisa está acontecendo, por isso que ele não veio, porque eu sei que ele é comprometido. Então, eu tenho que mostrar importância pela vida das pessoas, porque a partir desse momento que eu deleguei, que eu motivei, que eu me importo com a vida dele, ele vai se importar comigo também. Porque a liderança é fazer com que os outros façam o trabalho sem se sentir mandados. E aí eu estou estimulando essa pessoa, e ela vai fazer muitas vezes por mim, não necessariamente pela instituição. Pode passar. Mas quais são as dificuldades para esse líder conseguir chegar, né, nesse momento? A fragilidade, muitas vezes, na formação, porque o enfermeiro ele tem que ser um profissional muito completo. Ele tem que saber a assistência, ele tem que saber a gestão, ele tem que saber da liderança, ele tem que saber de trabalho em equipe, porque ele se formou e ele vai ser um gestor, salvo aqueles hospitais que têm um enfermeiro assistencial, né? Então, às vezes, tem essa fragilidade na formação, porque são muitas questões que ele tem que estar preparado, né, para enfrentar no dia a dia. As dificuldades estruturais, que é da instituição, às vezes a instituição não consegue fornecer tudo aquilo que eu preciso para o desenvolvimento do trabalho. A cultura de uma profissão historicamente submissa, e isso está se quebrando um pouco, né? Os enfermeiros estão mais autônomos, com maior conhecimento, avaliando melhor as coisas, participando mais. Então, ainda existe, ainda é forte a profissão historicamente submissa, mas eu vejo, sim, uma evolução diária nesse sentido, os enfermeiros mais empoderados. A falta de empoderamento, agora chegou esse item que eu acabei de comentar, pouco conhecimento sobre a própria profissão e sua responsabilidade na gestão. Às vezes eu não tenho conhecimento adequado, eu não sei qual é exatamente a minha função. E aconteceu um dia desses que eu pedi para um aluno perguntar para um enfermeiro quais são as funções do enfermeiro nesse setor. E o enfermeiro disse assim, eu te respondo amanhã. Por que será? Porque ele não sabia qual era exatamente a função dele no setor. E aí eu sempre falo para os meus alunos que quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu ficava em dúvida qual era a minha função, porque era muito forte a figura do médico e o técnico. E eu não sabia qual era a minha função, porque os enfermeiros na época eram ditos assim, que era enfermeiro para enfeitar posto, que eram os primeiros enfermeiros que estavam iniciando. E hoje não, hoje é muito forte. O aluno se forma sabendo qual é a função do enfermeiro, né? Ele vê, tudo depende do enfermeiro dentro de um setor. Exames, conversa com o médico, conversa com o paciente, família, encaminhamentos, tudo. Então, eu tenho essa condição, a instituição própria e a minha profissão me dá essa autonomia, eu tenho que estar com os olhos abertos para isso, eu tenho que estar querendo fazer isso, porque eu tenho o espaço já conquistado, né? Pode passar. E aí tem alguns segredos da liderança, né, que a gente fala. Transparência nas relações, falar o que precisa ser falado. O que a gente vê no dia a dia também.
Eu tenho a equipe que trabalha comigo, eu vejo que ela não está fluindo bem, eu vejo que um determinado funcionário não consegue melhorar, ou não atende o paciente direito, é ríspido, ou não tem a técnica correta, mas eu não falo. Eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que chamar e eu tenho que falar, porque é minha responsabilidade enquanto gestor explicar o que está acontecendo, dizer o que você quer da pessoa, e se a pessoa não sabe ainda, demonstrar como que se faz e o que tem que ser feito. Então, as pessoas precisam, porque às vezes o óbvio tem que ser dito. Saber reconhecer o colaborador, fazer um feedback. Então, dizer o quão importante foi o trabalho dele naquele momento, da potencialidade que ele tem, dar esse feedback, e mesmo que seja negativo, a gente tem que dar para a pessoa ter a oportunidade de melhorar. Delegar tarefas e responsabilidades. Quando eu delego tarefas e as responsabilidades, a pessoa se sente confiante e acaba otimizando o trabalho. As pessoas podem estar fazendo muito mais coisas que vão nos auxiliar também. Compartilhar missão e valores, isso periodicamente tem que acontecer, não é só quando o funcionário entra na empresa. Qual que é a missão, quais são os valores da minha empresa, para onde essa empresa quer ir? É muito importante, porque aí ele começa a enxergar, não, meu hospital quer ser reconhecido como referência. Então o meu hospital trabalha para ser reconhecido como referência na região. Criar metas, estimular desafios, isso motiva. Investir no capital humano, o capital intelectual, o desenvolvimento individual. A gente faz muito educação em serviço, faz treinamento. Outra coisa que também é feito, não precisa ser necessariamente só o enfermeiro, o técnico de enfermagem também pode solicitar para o hospital, né, a fazer cursos fora. Muitas vezes o hospital paga, né, inclusive o deslocamento, o curso, alimentação. Isso também é um fator de motivação. A outra coisa é o convite para participar de comissões, né? Há pouco tempo atrás, o técnico não era convidado a participar das comissões. Hoje ele está muito mais atuante nas comissões de núcleo de segurança, de comissão de infecção hospitalar, comissão de feridas. Então, isso é importante, porque acaba envolvendo ainda mais as pessoas e o conhecimento aumenta também. Ser flexível e humano. Isso é importante porque eu preciso escutar, entender e conhecer as pessoas que eu trabalho. Escutar o que elas têm para dizer. É difícil, né? No dia a dia, no caso da emergência que a gente fala, mas sempre sobra um tempinho, assim, no café, numa conversa, né? Valorizar as pessoas, isso é muito importante, porque quando eu conheço a pessoa, eu consigo trabalhar melhor com ela e ver no olho dela se ela está bem ou não naquele dia de trabalho. Pode passar. Você já deve ter escutado aquela conhecida máxima. As pessoas geralmente são contratadas por suas habilidades técnicas e depois promovidas ou demitidas pelos comportamentos. E não é diferente com um líder. Antigamente se valorizava muito a questão, a pessoa tem experiência profissional, é um bom técnico, é um bom enfermeiro, funciona uma veia maravilhosamente bem, sabe fazer passar sonda, tudo, habilidades técnicas. É um ótimo chefe, porém, o comportamento estraga tudo isso. E hoje se valoriza muito mais o comportamento da pessoa, saber trabalhar em equipe, ter atitude, investir no seu conhecimento, na sua capacidade intelectual, ter boas relações, do que necessariamente ter uma experiência técnica.
porque a experiência técnica se constrói com o passar do tempo. E o comportamento só piora com o passar do tempo, uma pessoa que não tem um bom comportamento. Então, acaba acontecendo exatamente isso que tem aqui no slide. Pode passar. E aí se fala muito hoje no hard skills e soft skills. Então, o hard skills são aquelas competências que eu tenho a partir do meu currículo, do meu estudo. E o soft skill é a partir do meu comportamento, das minhas atitudes, da forma como eu trabalho. Então, no hard skills tem a competência técnica, e no soft a competência comportamental, que a gente falou que é muito importante hoje. O ideal é aquele profissional completo, né, com o comportamento e com a técnica, que temos muitos também no mercado, muitos, trabalhando com essas duas competências. O hard, então, é o que colocamos no currículo, e o que não colocamos no currículo é o soft. A aptidão técnica e certificações, que é o que eu estudo para isso. E o outro é a aptidão mental, social e emocional. A mental é aquela situação de pressão, e eu sempre falo, enfermagem é pressão. Não adianta, e principalmente no serviço de emergência, né? Nós estamos sob pressão o tempo inteiro, nós estamos num ambiente de pressão. Então, nós temos que ter uma aptidão mental, nós temos que ter boas relações sociais e também emocional, porque nós pegamos e vivenciamos muitas tristezas, muitas coisas difíceis do ser humano, e aí nós temos que ter uma condição emocional adequada. O hard skills, então, são facilmente quantificáveis, aquilo que eu quantifico, e aí no soft é facilmente qualificável, são as minhas qualidades. São necessários para o desempenho de uma função, e o soft skill é necessário para a construção de uma carreira. Construídos com estudos, treinamentos e capacitações. E no soft skills requer conhecimento e autopercepção. Eu tenho que saber que tipo de profissional eu sou, quais os conhecimentos e habilidades que eu tenho para que eu consiga, eu estou me conhecendo, me autopercebendo. Eu tenho essas falhas, então eu tenho que focar. Bom, a minha falha é essa, então eu tenho que focar para melhorar. Mesma coisa, eu trabalho na emergência, digamos, e a falha da emergência é no atendimento da parada cardiorrespiratória. A minha equipe e eu não estamos preparados para isso. Então, nós vamos focar na parada cardiorrespiratória, estudar, treinar, enfim, para a gente conseguir melhorar. No hard skills, então, a graduação, mestrado, doutorado. E no soft, trabalho em equipe, liderança. Também a gente fala do domínio de idiomas. No soft skills, a inteligência emocional. Operação de máquinas e ferramentas. Hoje a gente trabalha com tanto equipamento, com tantas ferramentas, que nós precisamos aprender e entender porque é necessário. Hoje, não sei como é que está aí com vocês, mas hoje nós é informatizado. Desde pedido lá para a farmácia, evolução, prescrição, tudo informatizado. E eu tenho que acompanhar esse movimento. Há 5 anos atrás não era. E hoje a equipe de enfermagem toda tem que acompanhar esse movimento aí. Então, aqui nós temos a proatividade também, no soft skills, que é muito importante, eu ser proativo, eu correr na frente, eu enxergar o que precisa ser feito. Eu fui num curso, entendi, compreendi uma mudança no meu setor que vai facilitar um monte, vai melhorar os processos, eu tenho que trazer e tenho que implementar, eu tenho que mostrar também para a minha instituição que valeu a pena investir em mim, eu trouxe um conhecimento, eu trouxe uma modificação. Também trabalhamos com cálculos matemáticos e no soft skill, foco e gestão do tempo. Se eu não tiver foco no nosso serviço lá na emergência, eu não vou conseguir.
eu tenho que ter foco. Bom, o que eu tenho que fazer? Quais são as minhas atividades hoje? Claro que numa emergência vem emergências, vem coisas que nós não estamos esperando. Mas se eu tiver o foco, eu consigo, eu não posso estar trabalhando completamente distraído, né? Ferramentas de marketing também envolvem o nosso trabalho. E também aqui no soft skills, capacidade de persuasão. São várias competências que a gente tem que trabalhar muito e ter muita resiliência, porque às vezes aquilo que eu trabalho assim, e vem uma informação e um conhecimento diferente, e eu tenho que ter essa resiliência e perceber, bom, mas isso tudo que eu defendi até hoje não está correto. Eu tenho que entender isso para eu poder melhorar o meu processo de trabalho e evoluir, porque senão eu fico parado lá atrás. E a gente tem na enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, que todo mundo ouve isso. Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Não é mais, né? Esse discurso já é passado. A gente tem que acompanhar a evolução. E todas essas características, elas vão sendo construídas com o nosso desenvolvimento humano e profissional. No final de tudo, nós temos essa capacidade de persuasão, que é estar orientando, falando e as pessoas dando importância para aquilo que você diz. Ah, então, se ela disse, é porque é importante. Então, eu vou fazer. E outra coisa é aquele conhecimento que você passa e que pode estar escrito lá no livro, que pode estar escrito num artigo e que as pessoas vão ler e vão, realmente, faz sentido. E acabam mudando de ideia. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a persuasão, a liderança e tente trabalhar em equipe. A gente sempre tem que percorrer essa visão, né? Eu quero que a minha equipe realmente trabalhe em equipe, para a gente poder produzir algo bom e que com competência técnica e competência humana também, que é o que nós precisamos, né, e procuramos. Próximo. Aqui também fala do empoderamento, que o empoderamento, ele exerce grande influência no processo de trabalho do enfermeiro. Reconhecê-lo e identificar as condições que levam ao empoderamento é fundamental para compreender as relações de trabalho nas organizações, sobretudo na gestão da enfermagem. Então, cada vez mais eu tenho que me empoderar das coisas que eu tenho que fazer, entender aquilo que eu tenho que fazer, pensar quais são as minhas fragilidades e, a partir das minhas fragilidades, começar a estudar, esclarecer aquilo que eu tenho dúvida, para eu conseguir me empoderar. Que eu sou empoderado, eu tenho autoconfiança e segurança nas minhas ações a partir do momento que eu tenho conhecimento. E não tem importância de eu dividir esse conhecimento, porque quanto mais eu dividir e estimular as pessoas, mais elas vão trabalhar em prol daquilo que nós estamos trabalhando e com o objetivo. E acaba sendo o trabalho em equipe. Às vezes, hoje de manhã eu falava com uma colega minha e ela diz, é bem bonito a gente falar trabalho em equipe, liderança e motivação, mas é difícil. E realmente é difícil. Por isso que a gente tem que falar e tem que pensar e estar aberto para novos conhecimentos e para tentar nos desafiar também, para a gente melhorar os processos de trabalho. Marilice, passa para mim o vídeo. Certo, Giovanni, nosso fiel apoiador aí de terça de hoje, vai passar. Depois do vídeo eu quero dar uma palavrinha também relacionada a esse último comentário seu. Uhum. Tá.
Acho que está baixinho o volume. Tá sem som, né? Pois é, eu não estou escutando também. Será que tem como aumentar um pouquinho o volume, Giovanni? Eu acho que falhou. É. Falhou. Maralice, depois tu passa para os colegas que eu te passei no Whats. É bem interessante. Resumindo a história, a professora mandou para a mãe uma carta dizendo que o filho dela não tinha condições de ficar naquela escola porque ele não ia aprender, que ele tinha algum tipo de deficiência. E a mãe pegou o bilhete e leu para o filho. E dizia assim que o filho dela não poderia mais continuar naquela escola porque ele tinha um saber muito superior dos outros alunos. E que ela ia ensinar ele em casa, então, a alfabetizar ele em casa. E ela alfabetizou e ele foi para a faculdade, se formou e se tornou um grande profissional. Quando a mãe dele morreu, ele arrumando as coisas da mãe, ele encontrou o bilhete. E o bilhete dizia completamente ao contrário. Então, ele não sabendo e a mãe escolhendo as palavras certas, mudou o destino dele. Então, às vezes, a gente tem que também apostar naquele potencial muito fraco. Quem sabe ele nos dá uma resposta muito grande. E a gente tem isso no dia a dia, o Ricardo sabe, acho que todos que a gente tem, pessoas que trabalham conosco, que a gente pensa, meu Deus, como eu vou fazer para ajudar? Porque às vezes é tão fraco, tão difícil, mas é importante apostar nas pessoas e muitas vezes a gente tem umas surpresas bem interessantes. Eu gostei muito do vídeo, por isso que eu quis passar, porque é bem isso, escolher as palavras certas para dizer para aquela pessoa. Que lindo, que bonito, né, professora Leandra? Eu acho que o final foi assim, até a gente se emociona, porque ouvindo a parte final da sua apresentação, é exatamente isso, né? O potencial está nas pessoas, né? Uhum. O líder, o gestor, ele só tem que ajudar a desenvolver esse potencial, fazer com que ele enxergue isso, que nem o aluno, né? Enxergue e vá adiante sem olhar para trás, sem olhar para o lado, né? Isso. Mas eu queria voltar um pouquinho na parte inicial, que é a questão da complexidade que é o trabalho de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um profissional numa emergência, né? Todos esses protocolos, tudo que o Marcos comentou também no início, assim, do outro lado, que é o lado do paciente, a carga que tem, né, o quanto tem que carregar ferramentas para dentro dessa atividade. E esse curso, eu quero dizer assim, ó, que o olhar, que eu já tinha comentado na terça, o olhar que o Ricardo Charão teve para a sua equipe, de perceber a importância de capacitar para que eles consigam levar para dentro um manejo mais adequado com a população que é predominantemente idosa. Ele me mandou a foto do monitor lá da emergência, lotado de paciente lá, que o pessoal não pôde estar participando agora online, em função de que está lá, 70% acima de 60 anos, 65 anos. Então, ele quis justamente trazer esse conhecimento seu, né, professora, que para ser compartilhado, né? O conhecimento só vale
se ele for compartilhado. Se ele ficar só com a pessoa, não, a gente não conseguiu impactar e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, eu já queria agradecer, né? Estou falando demais, passar a palavra para o Marcos, que também acompanhou o tempo inteiro conosco, eu achei que ele não ia conseguir, ao Charão também, e agradecer já de antemão, né, professora, a sua aula, suas 2 aulas. Obrigada. Pois é, Maralice, sabe quando vou ficar mais um pouquinho, né? Vai ficar mais um pouquinho, e aí o tema vai te trendendo, tu vai ficar, quando tu ouviu, tu ficou um pouquinho todo, né? É, o conhecimento desperta isso nas pessoas, né? As pessoas são atraídas, né, pelo conhecimento. E hoje nós fomos contemplados assim de uma forma, né, superior, né? Eu aproveito já para agradecer à professora Leandra todo o seu empenho, a sua dedicação e a construção de todo um arcabouço de teórico e prático que ela construiu ao longo da carreira dela e distribuindo assim para nós e como eu disse, eu ia fazer a abertura e fiquei ouvindo, e bom, agora eu vou até o fim, porque realmente não dá para perder essa oportunidade. Tá? E eu deixo, então, meus parabéns, né? E voto que a gente continue se encontrando por aí, não é? Que não paremos por aqui. Feito isso, dou uma boa noite para todos. Acho que o Charão também quer dar uma contribuição. Um abraço forte para todos. Não, Marcos, rapidamente, sim, agradecer mais uma vez, professora Leandra, muito, eu digo assim, como eu comentei com a Maralice no nosso encontro de terça-feira, assim, né, uma carga teórica complexa, grande, trabalhada numa linguagem simples, acessível, com exemplos práticos, né, assim, didática e pedagogicamente, assim, parabéns, né. E eu tenho procurado trabalhar com a equipe lá, e a Fernanda também, que é a nossa RT agora, que ficou retida lá, nós estamos com a emergência lotada nesse momento, né, mas assim, eu sempre brinco com a equipe lá que a gente precisa, brinco não é sério, a gente precisa ser gestor do próprio trabalho, né? E eu acho que às vezes a enfermagem tem uma dificuldade de que entender que pensar também é trabalhar, né? Então a gente precisa tirar tempo para pensar assim, porque isso também é trabalho. E nós não podemos nos contentar com aquela velha explicação assim, quando eu cheguei já era assim, né? Então, esse final, dessa parte final da tua fala é fundamental para a gente pensar todo aquele início que é importante, para a gente construir protocolos, rever fluxos, otimizar, aprender a trabalhar com tecnologias, é preciso se ver como gestor do próprio trabalho. E a gente tem feito um esforço nesse sentido lá, que como tu bem dissesse, assim, não é fácil, né? É justamente porque é difícil que a gente precisa retomar permanentemente. Às vezes eu digo para a equipe assim, parece que nós estamos naquele filme como se fosse a primeira vez, que é a história de uma mulher que todo dia ela perde a memória, né? E tem que recomeçar do zero. Eu digo, nossa, que às vezes parece que nós estamos num loop infinito do como se fosse a primeira vez. Mas a gente vai percebendo as mudanças, né? Eu acho que é bem isso também, ter a sensibilidade de entender que ninguém é um profissional completo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem potencialidades. A gente descobrir essas potencialidades vai se dar com o tempo, é convivendo junto, é dialogando, esse elemento que tu trazes, assim, de conhecer minimamente as pessoas, onde não é um serviço muito grande, né, onde isso é possível, é fundamental. Então, parabéns, agradeço mais uma vez, estava dizendo para a Maralice agora aqui, a gente organizar o grupo, como esses 2 encontros estão gravados, para que todo mundo possa assistir, né? Isso, a nossa rotina, bom, tu sabes bem, da emergência, ela dificulta muito essas participações assim, mas agora a gente vai organizar em pequenos grupos lá para que todo mundo possa ter acesso, mas acho que não só esteiam, né, Maralice? Como eu comentei da outra vez, eu penso nas UPAs, penso em todas, o Hospital de Dois Irmãos, os demais aí vinculados ao IB, geridos pelo IB, que sem dúvida alguma essa contribuição é fundamental. Mais uma vez agradeço e uma boa noite para vocês. Deixa eu te perguntar, Ricardo, tu conseguiu entender ali da questão do protocolo, como que vocês vão organizar? Tranquilo?
Sim, na verdade até a gente já tem conversado mais, assim, o nosso RT médico, o Thiago, ele é muito disponível para o diálogo, inclusive junto com ele a gente já levou para a direção do Hospital São Camilo, onde nós temos a gestão da emergência, né, nós não temos de outras áreas do hospital, mas, por exemplo, uma questão fundamental que tu falaste, que é, assim, a adoção de protocolos para solicitação de exames na emergência, né? Sim. Assim, e os profissionais médicos, eles têm uma certa resistência, porque eles querem só a tecnologia dura, né, e já querem pedir logo de imediato tomografia com contraste para todo mundo, e se possível do dedão do pé até o último fio de cabelo, né, Sim. e a gente tem dialogado com a direção do hospital no sentido, assim, de trabalhar a construção desses protocolos, de poder trabalhar um sistema que permita ir restringindo, de acordo com a hipótese diagnóstica, tanto a prescrição quanto a solicitação de exames. Isso traz uma economia gigantesca, e o município ele tem uma vantagem, professora Leandra, que ele tem um sistema que é integrado, né? Ou seja, eu vejo na emergência do hospital o protocolo, o prontuário do paciente no hospital inteiro, e vejo também na rede, Sim. né? O unificado, né? O GEOSP e o GEMOS, no caso ali da inovadora. Então, facilita muito a vida nesse sentido, é só saber fazer uso dessa ferramenta aí, né? Tá? Mas a gente entendi, sim, sem dúvida, a tua proposta, mas para isso a equipe precisa se ver, como eu disse, como gestora do próprio trabalho, né? Isso é uma construção Isso, que as pessoas importante. consigam entender bem o que está acontecendo, né, para poder colaborar com o trabalho. E eu estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, para a gente estar fazendo esse trabalho com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até.